Fala pessoal, beleza? Tô de volta. Vou trazer para vocês hoje uma notícia relativo a uma decisão do STF caracterizando o novo coronavírus, Covid-19, como acidente de trabalho. Fica aí até o final do vídeo que eu vou explicar isso para vocês, tá? Antes da gente começar, aproveita aí, se ainda você não é inscrito no canal, se inscreve de uma vez, ativa o sininho para você poder receber as notificações dos próximos vídeos e continuar bem informado. Assim que o vídeo sai, você recebe uma notificação e você já sabe qual é a notícia, já pode ter ela em primeira mão, tá? Deixa seu like de uma vez, que assim o YouTube entende que esse vídeo é importante e recomenda ele para outras pessoas que estão buscando a mesma notícia que você, tá? Se no final eu puder te ajudar de alguma forma, a informação que eu trouxe te ajudou, te esclareceu em alguma coisa, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, tá? Vamos lá. Antes de eu falar diretamente da decisão do STF, vocês precisam entender o que diz a lei. Tá? A CLT, ela diz que as empresas devem instruir os empregados, ou seja, é uma obrigação para as empresas. Então, elas têm que instruir os empregados através de ordens de serviço, quanto às precauções que devem ser tomadas para evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, ou seja, essa é uma obrigação das empresas, tá? A Lei 8.213 diz o seguinte: doença profissional é aquela produzida pelo exercício de um trabalho peculiar a determinada atividade e constante numa lista feita pelo Ministério do Trabalho e pela Previdência Social. Tá? Enquanto doença do trabalho é aquela que é adquirida ou é desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. E ela tem relação direta, tá, com esse trabalho. E ela também consta numa lista do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Tá, pessoal? Então, vocês compreenderam o que diz a lei. Para verificar se existe essa incapacidade resultante da doença, é necessário o quê? Uma perícia médica do INSS, tá? E aí essa perícia médica, ela verifica se tem nexo entre a doença e entre o trabalho que a pessoa realiza, tá certo? Então vamos agora à decisão do STF. O STF determinou, por meio de uma liminar, que o Covid-19, ou seja, o novo coronavírus, também é uma doença de trabalho. Portanto, os trabalhadores podem responsabilizar legalmente seus empregadores pelo risco na contaminação do vírus. Tá? Vai ser considerado aí como acidente de trabalho. Tá? O que acontece? A liminar do STF alterou a medida provisória que dizia e estabelecia que os casos de contaminação por coronavírus só seriam considerados doenças ocupacionais se comprovados o nexo causal, ou seja, se comprovado o vínculo entre a contaminação do vírus e o serviço que o trabalhador desempenha, tá? Agora, com essa liminar, o STF decidiu pela caracterização da Covid-19, pela caracterização da contaminação do novo coronavírus como doença ocupacional, independente de comprovar esse nexo causal. Enquanto a medida provisória falava que precisava do nexo causal, o STF retirou a necessidade do nexo causal, ou seja, se o empregado contrair o novo coronavírus, a responsabilidade é do empregador, independente do nexo causal. Contraiu, o empregador está responsabilizado, tá? Essa decisão do STF, ela acabou desconsiderando a questão do nexo causal que eu mencionei para vocês. Ou seja, repetindo, o nexo causal é aquela relação entre o trabalho que a pessoa ocupa e a doença que ele adquiriu. A decisão acabou com isso, tá? Essa liminar do STF tirou o nexo causal. Ficou doente do novo coronavírus, está empregado? Problema do empregador, a responsabilidade é dele. Então, acabou ocasionando uma problemática essa decisão, sobretudo
os tempos sombrios que a gente tá vivendo, esses tempos de pandemia, tá? Porque a contaminação pelo novo coronavírus pode se dar em qualquer ambiente, até em casa, se a pessoa tem contato com um familiar que estava doente, e aí não foi nem no trabalho, não foi nem no percurso para o trabalho. Então, com essa decisão, é fato que os trabalhadores que não estão em isolamento, eles têm muito mais facilidade para garantir os seus direitos. É uma proteção enorme para os trabalhadores, tá? Por exemplo, vamos supor aí, caso a empregada doméstica ela esteja se deslocando para exercer suas funções na residência do empregador, tá? E ela for contaminada, se aplicam as mesmas regras, tá? De acidente de trabalho. Ou seja, a empregada doméstica, a trabalhadora doméstica, ela tem as mesmas garantias por lei. Ressarcimento de despesa médica e hospitalar, FGTS, pensão civil, dano moral. Entenderam? Então, quais seriam aí as opções para o empregado ser afastado do trabalho, tá? Sem prejuízo para o empregado, ele sendo afastado do trabalho, mas sem prejuízo do seu salário ou sem prejuízo dele se manter vinculado a uma empresa ou ao seu empregador. Então, essa é uma grande questão, tá? Tanto para os empregadores quanto para os trabalhadores, tá? E eu vou listar aqui a solução diante de algumas opções que nós temos agora, que seriam antecipar as férias, mesmo que o trabalhador não tenha 12 meses aí completos de trabalho, tá? É possível dar uma licença remunerada, é possível suspender o contrato de trabalho por 60 dias ou ainda reduzir a jornada de trabalho e salário por até 90 dias. Essas seriam as soluções que eu encontrei para manter o empregado, tá? E o empregador também amenizar um pouco dos seus custos. Infelizmente, não sei se isso vai ser aplicado na prática. Eu acredito que o governo pretendeu proteger os trabalhadores, ou melhor, eu acredito que a decisão do STF, na verdade, pretendeu proteger os trabalhadores. E acredito realmente que todos os trabalhadores necessitem de toda a proteção possível nesse momento complicado que a gente está passando. Só que o que pode acontecer na prática, sobretudo por causa do tempo de pandemia que nós estamos vivendo, por causa dos problemas da economia, os empregadores não vão querer sofrer o risco de pagar uma indenização caso o empregado seja contaminado, tá? E aí a possibilidade de desemprego acaba aumentando, tá? Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar os direitos dos empregados, os direitos dos empregadores e nesse caso já até apresentei as soluções, que são antecipação de férias, licença remunerada, suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias, redução da jornada de trabalho e salário por até 90 dias, tá? Foi um vídeo formativo para vocês terem noção do direito de vocês, refletirem sobre essa questão, tá? E uma proteção, caso vocês venham ser contaminados, a responsabilidade é do empregador. Agora, deixa para mim aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa decisão. Vocês acham que essa decisão acaba protegendo mais os trabalhadores ou ela coloca em risco os seus empregos? O que vocês acham? Ela mais protege os trabalhadores ou ela mais coloca em risco os empregos dos trabalhadores? Digam para mim aí, eu quero saber a opinião de vocês. Tá? Foi isso, pessoal. Vídeo rápido, informativo, para que vocês continuem bem informados, tá? Um forte abraço. Fui!